Entenda como o amor de Deus restaura. Pastor Antônio Júnior. Você já viu uma planta murcha que depois de receber água e sol, volta a ficar verde e cheia de vida? Ou um objeto quebrado que, com colagem e cuidado, fica quase como novo? Assim é o amor de Deus. Ele tem o poder de restaurar o que está quebrado, cansado ou perdido em nossas vidas. Não é magia nem coisa de outro mundo. É um amor real que age no nosso dia a dia, mesmo quando a gente não percebe. Muitas pessoas pensam que Deus está longe, que Ele só castiga ou que não se importa com nossos problemas. Mas a Bíblia mostra justamente o contrário. Deus é como um pai que não desiste do filho, não importa o quanto ele tem errado. Ele não nos abandona na hora da dor, nem nos deixa sozinhos quando tudo parece sem jeito. O amor dele restaura. E como isso acontece? Vamos entender de forma simples com exemplos que você já viveu ou viu por aí. O amor de Deus restaura porque Ele nos aceita como somos. Imagine que você chega em casa sujo de lama depois de brincar na chuva. Sua mãe não te expulsa por causa da sujeira. Ela te recebe, te limpa e ainda te dá um abraço. Com Deus é assim, Ele não espera que a gente esteja perfeito para nos amar. Muitas pessoas acham que precisam se consertar sozinhas antes de buscar a Deus, mas é justamente o contrário. Ele nos recebe do jeito que estamos para, então, nos transformar. Exemplo prático. Você já errou feio com alguém, mentiu, magoou ou falhou e pensou: agora essa pessoa nunca mais vai me perdoar. Com Deus não é assim. Na Bíblia tem a história de um homem chamado Pedro, que negou Jesus 3 vezes na hora mais difícil. Mesmo assim, Jesus não o rejeitou. Depois da ressurreição, ele procurou Pedro, perdoou e ainda deu a ele uma nova chance. João 21. Isso é restauração. Deus não joga fora o que está quebrado, Ele conserta. 2. O amor de Deus restaura porque Ele troca nossa dor por paz. Todo mundo já passou por algo que doeu muito, uma traição, uma perda, uma decepção ou até um erro que a gente mesmo cometeu e não sabe como consertar. Essas dores deixam marcas, como um copo que quebrado e colado nunca mais fica igual. Mas Deus não só cola os pedaços, Ele faz algo novo. Exemplo prático. Pense em uma ferida no corpo. No começo dói, arde e até sangra. Mas com o tempo, se a gente cuidar, limpar, passar remédio, não coçar, ela sara e fica só uma cicatriz. A cicatriz mostra que teve dor, mas também que houve cura. Deus faz isso conosco. Ele não apaga o passado, mas transforma a dor em algo que pode nos tornar mais fortes. Na Bíblia, o salmista Davi diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrado. Salmo 34, 18. Ou seja, Deus não evita a nossa dor, Ele entra nela conosco para nos restaurar. 3. O amor de Deus restaura porque Ele nos dá um novo começo. Você já tentou apagar uma mancha de caneta em uma folha de papel? Às vezes, por mais que a gente passe a borracha, fica um rastro. Mas Deus não só apaga, Ele nos dá uma folha nova. Isso é o que a Bíblia chama de nova criação. 2 Coríntios 5:17. Exemplo prático. Imagine que você quebrou o celular e não tem como consertar. Alguém então te dá um aparelho novo, melhor que o anterior. Com Deus é assim. Quando a gente se arrepende, ou seja, reconhece que errou e quer mudar, Ele não fica lembrando o tempo todo do nosso erro. Ele nos dá uma chance de recomeçar. O rei Davi, por exemplo, cometeu adultos terríveis, mentira, assassinato, traição. Mas quando se arrependeu, Deus o perdoou e até o chamou de homem segundo o meu coração. Atos 13:22. Não porque Davi era perfeito, mas porque Deus restaura quem se humilha. 4. O amor de Deus restaura porque Ele nos ensina a perdoar. Uma das coisas que mais nos deixam quebrados por dentro é a falta de perdão. Guardar raiva, mágoa ou vingança é como tomar veneno esperando que o outro morra, a gente é que fica doente. Deus sabe disso e por isso nos ensina a soltar o que nos prende. Exemplo prático. Você já brigou com um amigo e ficou dias sem falar com ele? Enquanto a raiva durar, a amizade está quebrada. Mas quando um dos dois dá o primeiro passo e pede desculpas, a coisa muda. Deus faz isso conosco. Ele nos perdoa primeiro, mesmo a gente não merecendo, para que a gente aprenda a perdoar os outros. Jesus contou uma história sobre um servo que devia uma fortuna ao rei, mas foi perdoado. Depois, esse mesmo servo não perdoou um colega que lhe devia pouco. O rei então ficou furioso e disse: eu te perdoei tudo e você não perdoou? Mateus 18, 23, 35. A lição é clara: quem recebe restauração de Deus deve restaurar os outros também. 5. O amor de Deus restaura porque Ele nos dá força para seguir. Às vezes a gente se sente como um carro sem gasolina, não tem mais força para continuar. Pode ser por cansaço, decepção ou até porque a vida parece muito difícil.
Mas Deus não nos deixa no meio do caminho. Ele é como um posto de gasolina que nunca fecha. Exemplo prático. Pense em um atleta que está exausto no final de uma corrida. De repente, ele ouve a torcida gritando seu nome e encontra forças para terminar. Deus faz isso. Quando a gente está fraco, Ele nos lembra que não estamos sozinhos. O profeta Isaías escreveu: Ele dá força ao cansado e aumenta o vigor do fraco. Isaías 42:29. Não é que a luta some, mas Deus nos sustenta nela. 6. O amor de Deus restaura porque Ele tem um plano para nós. Às vezes a gente olha para a própria vida e pensa: isso aqui não tem jeito, já estou perdido. Mas Deus enxerga o que a gente não vê. Ele é como um arquiteto que tem a planta de uma casa linda, mesmo quando a gente só vê tijolos espalhados. Exemplo prático. Imagine que você está montando um quebra-cabeça, mas falta uma peça. Você acha que nunca vai terminar, até que alguém mostra que a peça estava do lado avesso. Deus faz isso. Quando a gente acha que a vida não faz sentido, Ele mostra que há um propósito. José na Bíblia foi traído pelos irmãos, vendido como escravo e preso injustamente. Anos depois, ele se tornou governador do Egito e salvou sua família da fome. No final, ele disse aos irmãos: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis 52:20. Isso é restauração. Deus usa até as piores situações para nos levar a algo melhor. 7. Como receber essa restauração? Até aqui, a gente viu como Deus restaura. Mas como a gente recebe isso? Não é complicado. Veja 3 passos simples. A. Reconhecer que precisa. Ninguém vai ao médico se acha que não está doente. Da mesma forma, a gente só recebe a restauração de Deus quando admite: eu preciso de ajuda. Pode ser orgulho, raiva, tristeza, ou qualquer coisa que esteja te deixando quebrado. O primeiro passo é dizer: Deus, eu não consigo sozinho. B. Entregar o que está quebrado. Se você tem um vaso quebrado e quer que alguém conserte, você não esconde os pedaços, você mostra tudo. Com Deus é assim, não adianta esconder as feridas ou os erros. Ele já sabe de tudo, mas quer que a gente seja sincero. Na Bíblia, o salmista diz: Confiei em ti, Senhor, não serei humilhado para sempre. Salmo 31:1. Entregar não é fraqueza, é confiança. C. Deixar Deus agir no tempo dele. Você já plantou uma semente e ficou cavando todo dia para ver se nasceu? Assim a gente só atrapalha. Com Deus, a restauração tem tempo. Às vezes, a gente quer tudo já, mas Ele sabe a hora certa. O importante é não desistir. Como um fazendeiro que planta e espera a colheita, a gente precisa ter paciência. Esperem no Senhor, sejam fortes e corajosos. Esperem no Senhor. Salmo 27:14. Resumo final: o amor que transforma. O amor de Deus não é como o amor das pessoas, que às vezes falha, desiste ou depende de condições. O amor dele é como o sol. Mesmo quando está nublado, ele está lá, aquecendo e dando vida. Restauração não significa que tudo vai voltar a ser como antes. Às vezes, Deus faz algo ainda melhor. Pense em um artista que pega um pedaço de madeira torta e transforma em uma escultura linda. A madeira não era perfeita, mas nas mãos certas, virou arte. Assim somos nós, com nossas falhas, dores e erros, mas nas mãos de Deus, podemos ser restaurados. Se você está se sentindo quebrado hoje, lembre-se: Deus te aceita como você está. Ele troca sua dor por paz. Te dá um novo começo. Ensina a perdoar. Te dá força para seguir. Tem um plano para a sua vida. Não importa o quanto você acha que está perdido, o amor de Deus é maior que qualquer quebra. Basta você abrir a mão e deixar Ele agir. Como diz o pastor Antônio Júnior, Deus não desiste de você. Ele está te esperando de braços abertos, pronto para restaurar tudo o que foi perdido. E a melhor parte? Você não precisa merecer isso. Basta acreditar e receber. Hoje pode ser o dia do seu recomeço. Quando a gente pensa em restauração, às vezes imagina algo mágico, como um passe de mágica que resolve tudo na hora. Mas não é bem assim. A restauração de Deus é um processo, como quando você planta uma semente e precisa regar todos os dias até ver a árvore crescer. Por exemplo, imagine uma pessoa que viveu anos guardando o rancor de alguém que a magoou. O coração dela está duro, cheio de amargura. Deus não apaga a memória da dor de uma hora para outra, mas Ele oferece o perdão como uma semente. Se ela escolher plantar essa semente, ou seja, soltar o ressentimento e deixar Deus agir, com o tempo a paz vai brotando. Não é fácil, mas é possível. Outro exemplo é quem cometeu erros graves e acha que não tem mais jeito. Pode ser um vício, uma traição, uma decisão que machucou os outros. A pessoa olha para trás e só vê ruínas. Mas Deus não olha para você pelas suas falhas. Ele olha pelo que você pode se tornar.
É como um pai que vê o filho cair da bicicleta e, em vez de rir ou criticar, estende a mão e diz: tenta de novo, eu tô aqui. Muitas vezes, o que nos impede de receber essa restauração é a vergonha. A gente acha que tem que se arrumar sozinho antes de ir até Deus, como quem veste a melhor roupa para ser atendido. Mas não é assim. Você pode chegar do jeito que está, sujo de lama, com o coração partido, cheio de dúvidas. Deus não exige um currículo impecável. Ele só quer que você confie nele. O pastor Antônio Júnior costuma dizer que Deus não restaura só o que foi quebrado, ele transforma o que foi destruído em algo novo. Isso quer dizer que às vezes a restauração não é voltar ao que era antes, mas se tornar algo ainda melhor. Como um vaso que se quebra e ao ser consertado, ganha linhas de ouro nas rachaduras. Agora ele não é só um vaso, é uma obra de arte com história. E se você está pensando, mas já tentei e não deu certo, saiba que Deus não tem prazo de validade. Jonas fugiu de Deus, foi engolido por um peixe e mesmo assim teve uma segunda chance. Pedro negou Jesus 3 vezes e depois se tornou uma coluna da igreja. A Bíblia está cheia de pessoas que erraram feio, mas encontraram restauração. Talvez você esteja esperando um sinal, uma prova de que Deus realmente pode mudar sua vida. Mas o sinal já está aí. É a cruz. Jesus não morreu por pessoas perfeitas, mas por quem estava e está perdido. Se ele deu a vida por você, imagine o que ele não faria para te restaurar. Então, hoje faça isso, pare de lutar sozinho. Entregue suas dores, seus medos, suas culpas. Não precisa fazer um discurso bonito, só fale com sinceridade. Deus, eu preciso de você. Restaura minha vida. E acredite, ele já está trabalhando, mesmo que você não veja ainda. Porque restauração não é só consertar, é renascer. E com Deus, todo dia pode ser um novo começo. Quando a gente pensa em restauração, às vezes imagina que vai ser como um conserto rápido, tipo colar um vaso quebrado e fingir que nunca esteve partido. Mas não é assim que Deus trabalha. Ele não esconde as rachaduras, ele as transforma em algo novo. Pense em um jardim depois de um incêndio. Tudo parece destruído, só cinzas. Mas com o tempo brotam novas plantas mais fortes, porque a terra foi adubada pelo que queimou. Assim é a restauração de Deus. Ele usa até as nossas piores quedas para fazer algo melhor do que antes. Veja o exemplo de Davi. Ele cometeu adultério, mentiu e ainda mandou matar um homem para esconder seu pecado. Parecia sem volta, não é? Mas quando ele se arrependeu de verdade, Deus não só o perdoou como o chamou de homem segundo o meu coração. Isso não quer dizer que Deus aprovou o que ele fez, mas que ele viu o coração quebrantado de Davi e o restaurou. Talvez você esteja pensando, mas o meu erro foi grande demais. Ou então, já tentei mudar e não consegui. A boa notícia é que restauração não depende da gente acertar tudo de primeira. Depende de confiar em quem pode nos levantar. É como uma criança aprendendo a andar. Ela cai, chora, mas o pai não desiste dela. Ele estende a mão e diz: vem, tenta de novo. Deus é assim conosco. Ele não fica bravo porque a gente tropeça. Ele fica triste quando a gente desiste de se levantar. E tem mais, a restauração de Deus não é só individual. Quando ele muda a gente por dentro, isso afeta tudo ao redor. Um pai restaurado muda a família. Um amigo restaurado muda o círculo. Uma pessoa restaurada muda o ambiente onde está. É como jogar uma pedra na água, as ondas vão longe. Então, se você está com medo de não merecer, lembre-se, ninguém merece. Mas Deus não espera que a gente seja perfeito para nos abraçar. Ele nos abraça justamente porque não somos. Hoje pode ser o dia em que você para de carregar o peso sozinho. Pode ser o dia em que você olha para trás não com vergonha, mas com gratidão, porque aquelas cicatrizes se tornaram marcas de uma história que Deus está reescrevendo. E se a dúvida vier, será que Deus realmente pode me restaurar? Responda com outra pergunta: será que a cruz foi pouco para ele? Se Jesus deu a vida por você, por que duvidar que ele vai dar a restauração também? Então, respire fundo e dê o primeiro passo. Não precisa ser um passo gigante. Às vezes é só um suspiro. Deus, eu aceito sua ajuda. E acredite, ele já está ali de mãos estendidas, esperando para te levantar. Porque com Deus, nenhum fim é definitivo. Sempre tem um recomeço. E você pode estar pensando, mas como isso acontece na prática? Como eu vejo essa restauração no meu dia a dia? Vamos pensar em coisas simples que a gente vive todo dia. Imagine uma planta que ficou meses sem água. Suas folhas estão murchas, o caule fraco, e parece que não tem mais jeito. Mas quando você começa a regar devagar, todos os dias algo acontece. Primeiro, é só um brotinho minúsculo. Depois, uma folha nova. Até que, com o tempo, a planta volta a florescer. Com Deus é assim. A restauração não vem de uma vez como mágica.
Vem nos pequenos cuidados, nas escolhas que fazemos quando deixamos Ele agir. Por exemplo, você já se sentiu tão magoado que jurou nunca mais confiar em ninguém? Deus não apaga a memória da dor, mas Ele pode te ensinar a confiar de novo, não em qualquer pessoa, mas nele primeiro. E aos poucos, em quem realmente merece. É como aprender a andar de bicicleta depois de uma queda. No começo você vai com medo, segurando no guidão com força. Mas com o tempo o equilíbrio volta. Ou então, você já errou tanto que acha que não tem mais conserto. Deus não joga fora o que está quebrado. Ele recolhe os cacos e faz um mosaico. Cada pedaço da sua história, até os que você tem vergonha, podem se tornar parte de algo bonito. Como aquele vaso japonês que quebrado é consertado com ouro nas rachaduras. As cicatrizes não somem, mas se tornam prova de que você foi restaurado com valor. E tem mais, a restauração de Deus não é só para você. Quando você deixa Ele te curar, isso transborda. Um pai que era ausente começa a abraçar os filhos. Uma mãe que vivia amargurada passa a sorrir sem motivo. Um jovem que se sentia perdido descobre um propósito. Não é coincidência, é Deus agindo através de vidas que se deixaram restaurar. Claro, vai ter dias que parece que nada mudou, que a dor ainda dói, que o passado ainda pesa. Mas lembre-se, uma semente não vira árvore em uma semana. A restauração é um processo, não um instantâneo. E Deus não desiste no meio do caminho. Se Ele começou a obra em você, Ele vai terminar. Isso está até na Bíblia, em Filipenses 1:6. Então hoje faça isso. Olhe para uma área da sua vida que está quebrada, pode ser um relacionamento, um sonho que morreu, uma ferida antiga, e fale para Deus, eu entrego isso para você. Mostra para mim como você pode restaurar. Não precisa de palavras bonitas. Deus ouve o coração. E se a desânimo bater a porta, lembre-se, o mesmo Deus que fez o sol nascer hoje é o mesmo que pode fazer a luz brilhar na sua escuridão. Ele não muda. Seu amor não esmorece. E sua restauração? Ela já começou. Você só precisa deixar. Às vezes a gente olha para a própria vida e pensa, como é que Deus vai consertar isso? Tá tudo tão bagunçado. É como quando a gente derruba um copo de vidro no chão, e ele se estilhaça em 1000 pedaços. A gente olha e acha que não tem jeito, que nunca mais vai voltar ao que era antes. Mas com Deus não é assim. Imagine que você é aquele copo quebrado. Para você são só cacos espalhados, sem esperança. Mas para Deus, cada pedacinho é uma peça que Ele conhece direitinho. Ele não fica assustado com a bagunça. Não fala, isso aqui tá perdido. Não. Ele pega cada fragmento, um por um, e começa a juntar. Alguns dias você nem vai perceber que Ele tá trabalhando. Outros dias você vai ver uma mudancinha aqui, um ajuste ali. Às vezes até parece que tá piorando antes de melhorar. Como quando a gente limpa uma ferida. Dói no começo, mas é para sarar direito. E tem outra coisa, Deus não restaura a gente só pra gente voltar a ser como era antes. Ele faz melhor. Um exemplo, você já viu aqueles programas de reforma de casas? O pessoal pega uma casa velha, cheia de problemas, e no final ela fica nova, mas com umas coisas que não tinha antes. Um quarto a mais, uma cozinha mais bonita, uma pintura que combina com a personalidade do dono. Com Deus é assim. Ele não só conserta o que está quebrado, como ainda adiciona coisas que a gente nem sonhava. Talvez você esteja pensando, mas eu já tentei, já orei, já fiz de tudo e nada muda. Aí é que tá, restauração não depende só do nosso esforço. É como plantar uma árvore. Você pode regar, adubar, cuidar direitinho, mas quem faz ela crescer é Deus. O seu papel é confiar e deixar Ele agir no tempo dele. Às vezes a gente quer tudo para ontem, mas Deus sabe que algumas coisas precisam de mais tempo para ficarem firmes. E quando a gente menos espera, olha para trás e vê, uau, eu já estava tão mal e hoje tô aqui. Não foi da noite pro dia. Foi passo a passo, com Deus segurando na nossa mão o tempo todo, mesmo quando a gente não sentia. Então, se hoje você está se sentindo como aquele copo quebrado, lembre, Deus não joga fora o que é dele. Ele recolhe cada pedaço, cada memória dolorida, cada sonho que parece morto e começa a transformar. Pode ser que você não veja o resultado completo agora, mas um dia você vai olhar e vai dizer, valeu a pena confiar. Porque a restauração de Deus não é só conserto, é renovação. E isso ninguém faz melhor do que Ele.